professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então, colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Na Inglaterra, a Lays fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito, só que ela não sabia do concurso. Então, só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu! Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos e usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva, passaram mal e foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Na Inglaterra, a Lays fez um concurso oferecendo 700 mil reais pra quem achasse o melhor salgadinho em formato de coração. E essa mulher achou um com um formato perfeito, só que ela não sabia do concurso. Então, só mandou uma foto pras amigas e comeu. E perdeu! Ela comeu o salgadinho de 700 mil reais. Em 2015, uma senhora queria fazer um chocolate quente pros seus netos e usou o achocolatado que tinha na gaveta. Só que pouco tempo depois de tomarem, eles começaram a ter diarreia explosiva, passaram mal e foram parar no hospital, onde descobriram que o chocolate era de 1980. Passou da validade por 35 anos. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia 100 mil dólares. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia 100 mil dólares. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Nessa escola, todo mundo odiava educação física, porque toda aula era só correr em volta da quadra. E esse menino um dia quebrou o braço e não precisou fazer essa aula por um mês, até o dia que ele melhorou. Mas quando o médico tirou o gesso, ele resolveu ficar com ele e alugar ele por 50 reais o mês, pra quem não quisesse fazer educação física. Até o dia que todos os alunos tinham quebrado o braço. E o diretor descobriu. Outra escola entregava um pacote de vegetais pros alunos todo dia. Se eles comessem e entregassem a sacola vazia, ganhavam 1 ponto. Só que ninguém queria comer. Então esse menino começou a cobrar R$1 pra comer o dos colegas e entregar o pacote vazio pra eles. E funcionou. Ele ganhava 30 reais por dia fazendo isso. Até o dia que começaram a sentir um cheiro muito ruim da biblioteca. E descobriram que ele não tava comendo os vegetais, e sim escondendo eles atrás de uma estante. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na 4ª vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na 4ª vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Olhos. Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei.
Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois, você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco pra sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar? 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 Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar?
Você consegue ver esse vídeo todo sem bocejar?
realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia? Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 e do 9. Bebês que nasceram no dia perfeito. Em 2017, um bebê chamado Romeu nasceu no hospital dos Estados Unidos. E só 5 minutos depois, no quarto do lado, nasceu uma menina chamada Julieta. E os pais dos dois tinham escolhido esse nome muito tempo antes. Destino. Tem uma teoria de que o primeiro bebê a nascer nos anos 2000 não sabe que ele é o primeiro. Mas ele sabe, porque nasceu em Toga, um dos primeiros países a ter o Ano Novo, poucos segundos depois da meia-noite. E chamaram ela de Millennium. Em 2009, um bebê nasceu às 12 horas, 34 minutos e 56 segundos, do dia 8 de julho. E ordenando essa data, fica exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7, do 8 e do 9. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Esse cara é um NPC da vida real. O trabalho dele é se mexer que nem um robô, mas ele levou o trabalho tão a sério que não consegue se mexer de outro jeito. Ele casou com uma mulher que faz a mesma coisa. E a sua família agora é inteira robô. E ele já esqueceu como se mexer como uma pessoa normal. E anda assim o dia todo. E até quando ele conheceu uma robô de verdade, ninguém sabia dizer quem era quem. Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e... Pessoas que deixaram o pensamento intrusivo vencer. Ela literalmente saiu correndo quando viu a agulha na mão da dentista. E ele realizou o sonho de infância de entrar na fonte do shopping. Eles tinham acabado de terminar o quebra-cabeça e... O cameraman sabia que ele ia fazer isso. Era inevitável. Ele tava secando o cachorro e...